Rola a bola, está valendo mais um show do esporte de número 15. Eu quero agradecer a presença do meu querido companheiro já de grande data, Luiz Ribeiro. Fala, meu mano. E Rafael. Muito bem, nem parece que nós estamos juntos desde as 5h30 da tarde. Fala, meu querido produtor, querido e amado produtor Rafita. Boa noite, muito bom estar com vocês aqui. Vamos. Sensacional. Vamos. Está valendo. Show do esporte. Conexão. Quem gosta. Primeiro, antes de nós começarmos a falar sobre as notícias do show do esporte, a gente tem aqui o luto oficial pelas perdas de Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho. Nós, o show do esporte, decretamos luto oficial pelo falecimento de Silvio Luiz, Apolinho e Antônio Greco. Grandes marcas do mundo jornalista, do jornalismo esportivo. E pessoas que marcaram muito a nossa vida, principalmente quem marcou a minha foi o Silvio Luiz na narração do PES. Foram 3 grandes ícones do mundo do esporte, marcando gerações e gerações com suas narrações, com suas falas memoráveis, o jeito de trabalhar e lidar com a condolência. Muito. E pedimos um momento de calma e paciência, pois em breve tudo se encaixará e retornará ao normal. Então, para começar o programa Show do Esporte com as notícias, arredonda o seu daí, que eu arredondo o meu daqui, e está valendo! Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. O São Paulo feminino nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. O tabu que tinha no futebol masculino do São Paulo nunca ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena se quebrou nesta temporada no Paulistão com 2-1 do São Paulo. E no feminino o tabu continua. Luigi, nós vamos falar um pouquinho mais de Corinthians depois. Eu não tenho muito o que falar não, apesar de eu ser corintiano. Mas o São Paulo virou freguesa, né? O Neoquímica Arena? Sempre foi. Tricas, vocês sempre foram fregueses. Conexão FM. Já vamos começar falando de Corinthians, que é o seguinte, vou pedir pro Rafa soltar o áudio do goleiro titular, Carlos Miguel. Conexão, a rádio de toda a família. A gente tá com 4 derrotas, vocês estão 4 jogos atrás sem perder. Então é legal e engraçado até vocês falarem isso, porque vocês querem jogar sempre quando jogadores. Pode jogar contra a gente, pode jogar pro treinador, nós vamos se abraçar e vamos sair daqui todo mundo unido. E pode jogar com a torcida junto, que a gente vai abraçar ela também, como ela abraça a gente todos os dias, como a gente correu os 90 minutos, demos a vida lá para poder sair com a vitória, que hoje não acabou vindo pra gente, que é uma coisa que eu não gosto. Eu odeio perder, todos sabem, podem olhar pra minha cara e ver que eu não tô feliz com derrota, eu não gosto de perder. E pra mim perder é pior que qualquer coisa, mas faz parte do jogo, faz parte do trabalho, e a gente tem que aprender com isso e lidar com isso da melhor maneira possível. Conexão. O Carlos Miguel deu essa declaração, né, e irritou boa parte da imprensa esportiva nacional, que pediu pro moleque segurar a onda, porque ainda não conquistou grandes títulos pelo time do Corinthians. Eu acho que com a saída do Cássio, que aconteceu hoje, eu diria que o Carlos Miguel é a grande peça importante para substituir a vaga o lugar de Cássio, né? Que ficou anos na titularidade, que é o grandiosíssimo Cássio, né, meu amigo Guilherme Venana. Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, com certeza, se não é o maior. O meu maior. E tá aí pegando o voo pra BH já pra ir pousar lá na Toca da Raposa, no Cabuloso. Seja feliz. Conexão. O John Kennedy foi reintegrado ao elenco do Fluminense depois de atos indisciplinares. Novamente, John Kennedy já ficou afastado. JK, que é isso? E voltou, jogou. John Kennedy tem futuro na seleção brasileira? Bom, ele é novo, acho que tem sim. Tem. Eu daria a vaga pra ele. Rafael, você como um grande admirador da seleção brasileira, você acha que o John Kennedy tem chances de ser convocado? Brasil! Eu acho que ele tem perfeita chance sim, e vale a pena dar uma chance, né? Exatamente. Conexão. Os
Santos foi derrotado pela primeira vez na Série B, né, Rafa? 1-0 para o Amazonas com gol de Enio. Diz o Amazonas, né? Acho que é o presidente ou o técnico, que eles comem peixe, né? Come peixe. Eles estão acostumados a comer o A carne aqui tá gelada. tacacá. Tomaram um tacacá. Eles adoram. E o Santos perdeu pela primeira vez um feito histórico, porque nunca havia perdido na Série B. Então perdeu dessa vez. Série B. Conexão FM. Vamos agora com o Momento Saúde de Fábio Garcia. Nosso amigão Fábio, manda bala. Olá, boa noite, ouvintes da nossa querida rádio. Hoje eu trago uma mensagem urgente que pode salvar vidas. Vamos falar sobre a depressão em uma perspectiva que pode mudar a forma como a encaramos. Muitos acreditam que a depressão é apenas um problema emocional, mas na verdade ela está relacionada a distúrbios metabólicos, inflamação, problemas intestinais e neuroinflamação. É hora de compreendermos que a medicina nem sempre aborda a causa raiz da depressão. A boa notícia é que há uma chave poderosa para a cura, a melhoria da saúde física. Quando nos dedicamos a cuidar do nosso corpo, praticando exercícios físicos e esportes, liberamos endorfina e outros 5 neurotransmissores que têm impacto diretamente na nossa saúde mental. Então, se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, lembre-se, há esperança. Adotar uma atitude de cuidado com a saúde física pode ser o primeiro passo para a cura. Não ignore os sinais e resultados das comprovações científicas. Não hesite em procurar ajuda profissional. Eu sou o Fábio Garcia, massoterapeuta, e peço para você para irmos juntos espalhar essa mensagem e ajudar aqueles que estão lutando contra a depressão a encontrar o caminho para a recuperação. E o esporte é a salvação. Vamos fazer a diferença. Continue sintonizado na nossa rádio para mais informações e apoio. Não esqueça que a melhor forma de cuidar uns dos outros é levando a informação certa. Muito obrigado e até a próxima. Conexão FM. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de UFC, porque o Derek Lewis, um dos grandes pesos pesados aí da companhia, nocauteou o brasileiro Rodrigo Nascimento, mais conhecido como Zé Colmeia. E eu falei aqui do Cássio e poder estar deixando o Corinthians para o Cruzeiro. Já em definitivo, o Cássio não é mais jogador do Corinthians, não pertence mais à equipe paulista. A venda foi realizada hoje à tarde. O Cássio, que deixou um título mundial, um título de Libertadores e diversos outros títulos, inclusive em cima do Paulista. Peixão, um que eu lembro agora, no momento. Né, Rafa? Eu lembro de um Paulistão que o Corinthians ganhou em cima do Santos, mas não lembro que ano que foi, acho que foi 2017. 17. A rádio de toda a família. Conexão. Vamos continuar falando de Corinthians porque tem áudio do português Antônio Oliveira. Conexão. Sexta rodada já no rebaixamento, é isso? Acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta, portanto é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. Conexão. A rádio de toda a família. O Endrick pode antecipar a sua ida para o Real Madrid por conta da Copa América em junho. E um plus, como o Campeonato Brasileiro está paralisado durante as próximas 2 semanas por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, o Endrick antecipou a sua saída para o Real Madrid. O Endrick não joga mais pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e vai se juntar ao elenco merengue, vai se juntar ao trio Vinícius Júnior e Rodrigo para a próxima temporada, trio que deve ser a equipe titular para a Copa América. O Flamengo e o Palmeiras se manifestaram contra a paralisação do Brasileirão. Tivemos aí a notícia de que Palmeiras, Flamengo e Botafogo são contra a paralisação. Red Bull Bragantino também. Red Bull Bragantino, que foi recente agora, que são contra a paralisação do futebol brasileiro. Eu não consigo entender, sinceramente, como que numa situação de calamidade pública
o futebol é dado como prioridade. Eu não consigo entender, sério. As equipes de Grêmio, Inter e Juventude estão lado a lado para se ajudar, independente da rivalidade, o que está certíssimo. Mas clubes como Flamengo e Palmeiras, que são gigantes e influentes, sabem da sua influência, ser contra a paralisação do Campeonato Brasileiro, mediante do cenário que está acontecendo, me parece um pouco insensível por parte deles. Mas vamos soltar o áudio do Anderson Barros, que é diretor executivo do Palmeiras, falando do porquê que o Palmeiras é contra essa paralisação do Campeonato Situação Brasileiro. muito mais importante, né, que vem acontecendo no nosso país. Tudo aquilo que vem acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. E é fundamental, como sempre o Palmeiras fez, se posicionar frente a isso. Só antes eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho em algumas coisas que nós gostaríamos sempre de colocar, né? Será que pararmos o futebol, ele será a solução para todos esses problemas? Será que todas aquelas pessoas que dependem do futebol seriam capazes de suportar um período de não futebol? Será que todos aqueles trabalhadores que dependem exclusivamente do que está em torno do futebol seriam capazes de suportar esse momento? Será que os clubes menores seriam capazes de suportar essa situação? Nós tivemos um exemplo recente, que foi a questão pandêmica, e sabemos quantos clubes sofreram quando pararam o futebol. Será que a melhor forma de nós ajudarmos o Rio Grande do Sul e os clubes do Rio Grande do Sul será com a paralisação do futebol? A rádio de toda a família. Conexão FM. Vamos falar de Peixão, porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva liberou a torcida para a Vila Belmiro. Inclusive, o Santos e a sua diretoria atual já pensam e planejam uma nova Vila Belmiro que não deve continuar sendo a lendária. Luiz Ribeiro aprova a decisão da direção santista em colocar abaixo a eterna Vila Belmiro? Tem toda a questão da história, né? Tem toda a questão da nostalgia, daquele poder que você sente quando tá num estádio. Principalmente eu colocaria o Urbano Caldeira, que é o Vila Belmiro, que ali a foi... Vila Belmiro é a La Bombonera brasileira, rapaz. Jogou Pelé, jogou Neymar, jogou Ganso, jogou vários craques. É um estádio que já foi repleto de títulos e competições, então eu acho que... Sim, é normal você construir um novo estádio, mas esse daí vai deixar saudades. É como o Olímpico pro Grêmio, né? É Olímpico pro Grêmio, Pacaembu pro Corinthians. Pacaembu pro Corinthians, outros grandes estádios aí que passaram pela história do nosso futebol brasileiro. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. A seleção brasileira irá estrear na Copa América dia 24 de junho contra Costa Rica e terá como chefe da delegação Júlio Casares, que é presidente do São Paulo. A pedido de Dorival Júnior, pediu para que Júlio Casares se juntasse à seleção brasileira. Boas expectativas para a Copa América, dá para ganhar? Muito, muito, muito. Primeiro jogo contra Costa Rica, o próximo Paraguai e o outro na Colômbia. Bom, temos todas as expectativas possíveis, pois somos brasileiros, não desistimos nunca. Claro, tem aquele pezinho atrás, aquele friozinho na barriga, mas temos plenas condições que vamos ganhar sim. Vamos pra cima, aqui é Brasil. Rafa, o Brasil será campeão da Copa América de 2024? 90% de certeza. Não, tem que ser 100. Tem que ser 100. Com esse trio de ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick, rapaz, vai ser difícil segurar os meninos. Conexão FM. Falar a notícia agora do nosso craque Neymar. Neymar tem 2 títulos pelo Al Hilal, mesmo tendo jogado apenas 5 partidas pelo clube. Bom, vocês viram aí que o Neymar, desde o começo do ano, até do ano passado, estava lesionado. E mesmo não jogando, Neymar já tem 2 títulos pelo Al Hilal. A Mavi, que tem menos de 1 ano, a filha do Neymar, já viu um título que o Harry Kane nunca ganhou na carreira inteira. Então,
por mais o Neymar não estar jogando, jogou poucas partidas, foi bicampeão aí. E que campanha do Al Hilal, né? Que campanha do Al Hilal, não sei, acho que foram mais de 80 vitórias consecutivas, se eu não tô enganado. Não, é muito vitórias, muito bom. Eu acho um nível de profissionalismo, tanto que o técnico é o JJ, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que pode estar de retorno ao futebol brasileiro. E a casa, Flamengo. A casa é o Flamengo, né? Como é sempre pensado. A mais especulada. Só que a direção do Flamengo mantém a ideia de ter Tite no comando técnico da equipe. Isso. E os olhos do Vasco abriu para a contratação de Jorge Jesus. Vascão. O Vasco já tem treinador e as coisas, né, vão se complicar cada vez mais. Acabaram de perder o Ramon agora, né? 34 vitórias consecutivas e é um recorde mundial. Meu Deus. Olha só, recorde mundial de 34 vitórias consecutivas. Rapaz do céu. Chupa mesmo. Conexão. Vamos com o áudio do Rodrigo Caetano, diretor executivo da Seleção Brasileira, em que ele anuncia oficialmente quem estará nos amistosos e quem estará com o presidente da delegação na Copa América da Conmebol. Edinaldo, comunico a vocês que, com muita honra, que os nossos chefes da delegação, nos nossos 2 amistosos, será o senhor João Adib Marques, que é o CEO da CIMED, um dos nossos patrocinadores aqui da casa. E depois, durante a Copa América, o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Então, a convite do presidente Edinaldo, é algo que nos orgulha muito e que certamente eles estarão engajados também conosco na representatividade e na responsabilidade que temos em representar a seleção brasileira. Estarão conosco durante esse período. Conexão FM. O Palmeiras não venceu nenhum dos jogos que teve mando de campo em Barueri. Inclusive pro Internacional, a derrota por 1-0 com um gol de Wesley, a lei do ex, em que o Abel Ferreira até comentou na saída do estádio, falando pro Wesley, você só joga contra mim, né? Brincando com a situação do ex-palmeirense. Conexão FM. A CBF manda o ofício e pede dos clubes a paralisação do Brasileirão, que Internacional, Grêmio e Juventude pediram a paralisação total. Eles queriam que o campeonato não seguisse até que Inter, Grêmio e Juventude pudessem retornar a jogar em seus mandos de campos tradicionais. Mas isso não vai acontecer. A CBF paralisou o campeonato pelas próximas 2 semanas, inclusive mais tarde nós vamos falar as rodadas que serão paralisadas, terão que ser remanejadas depois. Enquanto isso, o Inter tem jogo na semana que vem já. Na próxima semana, na verdade, contra o Belgrano. E deve mandar o jogo em Ituí, em São Paulo. Em Itu, né? Em São Paulo. E deve jogar no Campeonato Brasileiro ou no Orlando Scarpelli do Figueirense em Florianópolis ou no estádio do Criciúma aqui da Série A também. Conexão FM. A ex-Big Brother Brasil de 2023, a lindíssima Kay Alves, assinou o contrato com nova liga de vôlei nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está começando a cada vez fortalecer mais os outros esportes, e a Kay Alves foi para ser uma das grandes representantes do vôlei por lá. Ela tinha parado por conta de uma lesão no joelho, ela tinha dado como aposentadoria, mas ela decidiu retornar por conta desse convite, que eu creio que é em Orlando que ela vai jogar lá. Provavelmente. Muito provavelmente ela vai jogar lá em Orlando, que nada mais é do que uma colônia brasileira nos Estados Unidos, né? Essa aqui é a grande verdade. Conexão FM. Fala uma notícia mineira aqui. O Atlético Mineiro fez um treino aberto em prol à ajuda no Rio Grande do Sul e contou com a presença de nada mais, nada menos que 36 mil pessoas. Uma renda de mais de 600 mil reais arrecadadas para serem doadas lá para o Rio Grande do Sul. Em prol aos gaúchos que estão precisando de todas as ajudas. A gente deseja de todo o coração o melhor para vocês. Eu e o Gui aqui e o Rafa do Show do Esporte. Falamos semana passada, né, sobre essa situação. Eu estive aqui com uma camisa do Brasão Gaúcho em homenagem a todos. Que é o programa em pé, né, no final ali, né? E o Hulk decidiu falar sobre essa situação quando foi questionado. Então eu vou pedir pro Rafa soltar o áudio do Hulk Paraíba.
O mais importante hoje são as vidas, são as pessoas que estão passando por essa situação tão delicada e a gente sabe que não está sendo fácil para todos que estão no Sul nesse momento. Então, eu amo jogar futebol, eu dou minha vida pelo futebol, mas hoje o que é mais importante são as vidas, são as pessoas. E se for bem de todos paralisar, também estou de apoio. Conexão. O atacante Rafael Borré, que foi comentado muitas vezes aqui, apareceu num abrigo para dar rosa para as mães no Dia das Mães e doces para as crianças no local. Ele foi interagir com a galera lá, ele apareceu, o atacante Ener Valência do Internacional também apareceu e o goleiro do Grêmio, Kaique, também estiveram presentes lá, aparecendo no abrigo para entregar flores para as mães no Dia das Mães, para os doces, para as crianças e tudo mais. E parabéns para o Rocher também, né? Por tudo que ele fez. Sérgio Rocher. E parabéns a todos os jogadores, tanto de Inter, quanto de Grêmio, quanto de Juventude, pelas ajudas. Estão mais do que merecidos os aplausos para esses atletas. Conexão FM. A rádio de toda a família. O time Porto de Portugal se interessa em ter Vitor Roque por empréstimo e cogita usar PP, o ex-Grêmio, como moeda de troca, já que os espanhóis desejam muito a contratação de PP. O PP chegou a ser convocado para a seleção brasileira na última convocação, com o Fernando Diniz, eu acredito. Última convocação. E não, ele acabou sendo pouco utilizado, né? E o PP vem sendo destaque do futebol português aí faz um certo tempo, desde que ele saiu de Porto Alegre. E o Barcelona, que já não conta mais com o Vitor Roque para a próxima temporada, não quer vender o atleta porque sabe do retorno financeiro que ele pode dar lá na frente, retorno esportivo também. Mas o PP deve estar com as suas malas prontas para Barcelona. Conexão FM. Vamos com o áudio do zagueiro Manuel, do Fluminense, sobre a vitória contra o São Paulo. Eu sempre tento me pôr em lugar das pessoas, sabe? Para poder fazer um julgamento. Eu penso, se eu tivesse algum familiar lá, como estaria a minha cabeça. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. O futebol, o ano que vem vai ter, o outro ano, um mês vai ter. Os times que estão acumulando jogos para frente, como que vai acontecer com eles? Você acha que eles vão chegar e jogar sem treino? Vai estourar jogador? Essa sequência maluca que eles vão ter, não vai ter isonomia, não vai ter a igualdade no campeonato. Então eu não fui perguntado, nem combinei nada com ninguém, mas na minha opinião tem que ser justo, tem que parar. Tem coisas mais importantes, infelizmente, acontecendo. Muitos clubes precisam dessa verba para... Conexão FM. O áudio do zagueiro Manuel tinha acabado ficando muito alto o som, ia ficar incômodo para vocês ouvirem aí. Então a gente preferiu por soltar o áudio do Cuca, treinador do Atlético Paranaense, que foi favorável à paralisação do Campeonato Brasileiro. E ele falou sobre toda essa questão da isonomia, da competitividade. Luiz, dá para concordar com o treinador do Atlético Paranaense? Claro. Rafa, dá para concordar com o treinador do Atlético Paranaense? Concordo. O Cuca sempre é muito sensato nas suas falas, né? Mais uma vez ele acabou corroborando aí com a ideia popular que todos têm dele. Conexão FM.
Lewis Hamilton, desculpa aí que eu não sou gringo, pede doações ao Rio Grande do Sul em suas redes sociais. E as histórias, o piloto da equipe Ferrari decidiu aí pedir para os seus fãs e seguidores apoiarem as causas no Rio Grande do Sul e doarem, se for possível, fazer grandes doações aí para ajudar o povo gaúcho. Vamos continuar falando de Rio Grande do Sul, porque o Grêmio está negociando a possibilidade de treinar e jogar nos campos do Red Bull Bragantino. O Grêmio pode jogar no estádio Nabi Abicherid. Quem que tá na PUC? O Internacional está treinando na PUC no Rio Grande do Sul. Eu não sei se o Grêmio está treinando também, porque... Que cidade lá? É lá em Porto Alegre mesmo, eu acredito. Tá. Eu não lembro agora se é afastado. Mas o Grêmio está tentando aí, vai mandar alguns jogos do Couto Pereira pela Libertadores em Curitiba e deve jogar o Campeonato Brasileiro no estádio Abinabi Shedid, né, que é o nome da Arábia Saudita, né? Do estádio do Red Bull Bragantino. O Internacional de Porto Alegre retornou aos treinos depois de 12 dias afastados de qualquer atividade esportiva. Exatamente, o Internacional está treinando na PUC-RS, lá nos campos lá. Teve presença, inclusive, do torcedor, treino aberto para os torcedores, o Thiago Maia. O Thiago Maia, que é um dos jogadores aí que a gente viu imagens dele com água até o pescoço aí para salvar cachorro, para salvar bastante gente. Idosa. Ele voltou, o Internacional voltou aos treinamentos e o Inter perdeu todos os uniformes por conta da enchente no CT Parque Gigante. Está negociando com a sua provedora esportiva, que é a Adidas, para a retomada desses uniformes. Compreensível. Cara, quanto prejuízo que ia acontecer que a gente nem imaginava, né? Não tem muito o que citar nessa hora, porque é um momento de cautela, né? Eu acho que a Adidas não deveria cobrar nessa questão, porque mesmo sendo patrocinadora, não deveria cobrar pelo fato de todas as perdas, né? De uniformes. Mas tudo vai se encaixar assim, tudo tá voltando ao normal e vai dar tudo certo. Acredito que não acontecerá uma cobrança da provedora esportiva em relação ao Internacional. Deve sim saber para onde que esses uniformes que foram, né, destruídos, eles vão para onde? Essa é a questão que o Inter tem que bater na tecla aí com a sua provedora esportiva nesse momento. O jogador Hulk Paraíba doou R$100 mil para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. É que tem que ir rápido. Vinícius Júnior se impressionou com a qualidade de Lohan, joia do Flamengo, que foi destaque contra o Corinthians. Ele deu assistência e fez gol. E, né, uma assistência pro Pedro, que o Carlos Miguel deixou a bola passar embaixo do braço. Rapaz, você tá substituindo o Cássio, menino, uma responsabilidade muito grande. Mas depois da Sul-Americana contra o Argentino Júnior foi muito bem. Foi um goleiro de 2,4 metros de altura, muita envergadura, muita explosão. Ele se recuperou, né, contra o Argentino Júnior nesse momento. Conexão FM. O Bayer Leverkusen, que é um grande time, que parabéns por tudo que fizeram agora nessa temporada com o Xabi Alonso, está com 50 partidas com invencibilidade, que acabou se tornando a maior invencibilidade da história do futebol europeu. E outra notícia que temos para dar: Ayrton Senna, nosso craque Senna, ídolo de todos, foi homenageado com um desfile de carros em Mônaco, na França. Exatamente, o Ayrton Senna, para quem não sabe, já fazem 30 anos que o nosso amado ídolo Ayrton Senna se foi em Imola, na Itália. E hoje eu escrevi um texto sobre o ano de 1994 em que eu falo sobre um pouco do Ayrton Senna. Alguns trechos sairá no programa Show do Esporte nos stories para vocês darem uma olhada, né? Homenagem mais do que válida, né? Porque Ayrton Senna, não estamos falando de qualquer um, estamos falando do Senna, o maior piloto da história do nosso país. Ninguém vai repetir, ninguém vai fazer o que ele fez. Conexão FM.
Anthony, do Manchester United, foi chamado de jogador de segunda divisão após provocar a torcida do Coventry City depois da eliminação do Coventry na Copa da Inglaterra. O Anthony está na barca para ser um dos jogadores que vai deixar a equipe do Manchester United para a próxima temporada. O Thiago Silva, que já está em retorno às Laranjeiras, deve reestrear uma partida contra o Palmeiras. Conexão FM. Lionel Messi foi pego pela regra nova que está sendo realizada na MLS. Eles estão tentando ainda, porque o Messi acabou precisando de atendimento médico dentro do campo. E a MLS está tentando uma regra de que o jogador atendido dentro do campo deve ficar 2 minutos fora do jogo. E o Messi foi o primeiro a sofrer com essa tentativa aí. Kylian Mbappé, depois de se despedir oficialmente do PSG, depois de uma grandes temporadas, de uma novela muito alta contra o Real Madrid, se juntou com alguns torcedores para um churrasco. Conexão FM. O Xavi quer revolucionar o ataque do Barcelona para a próxima temporada, e isso conta com a provável saída de Rafinha. O brasileiro deve estar de saída, pode estar indo para o Tottenham e para o Newcastle. Algumas equipes que têm interesse no atacante brasileiro. Conexão. Quem ouve gosta. E nesse momento, a tabela do Brasileirão, o Fluminense se encontra na zona de rebaixamento. O tricolor carioca está numa situação delicada, mas é início de temporada, dá tempo para se reerguer, dá tempo de fazer grandes coisas. Germancano vai voltar a fazer o L nas comemorações de gols. Conexão FM. Os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro: Flamengo 2-0 contra o Corinthians. Palmeiras contra o Atlético Paranaense perdeu em casa 2-0. O Atlético Goianiense perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Fortaleza e Botafogo 1-1. Vasco venceu do Vitória, até que enfim o Vasco voltou a vencer. O grandiosíssimo Bahia ganhou de 1-0 para o Bragantino. O São Paulo venceu o tricolor carioca Fluminense por 2-1. Na 7ª rodada, que aconteceria nesse final de semana, que está sendo adiada, nós teríamos Vitória enfrentando o Atlético Goianiense. Teríamos Fortaleza e Atlético Paranaense também. Teríamos o clássico Vasco e Flamengo. Criciúma e Palmeiras aqui em Criciúma. Corinthians e Botafogo iriam se enfrentar na Neoquímica Arena. Atlético Mineiro e Bahia. E o São Paulo receberia o Cruzeiro na segunda-feira. Conexão, a rádio de toda a família. A Libertadores, o Flamengo venceu o Bolívar por 4-0. O Palmeiras ganhou do Suco Del Valle por 2-1. O Universitário perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. O Fluminense ganhou de 2-1 pelo Cerro Porteño. O São Paulo e o Barcelona de Guayaquil empataram em 0-0. O Peñarol ganhou de 2-0 do Galo. Vamos para os jogos da Sul-Americana. O Corinthians amassou o Argentino Júnior em casa, ganhando de 4-0. No Corinthians. O Atlético Paranaense perdeu para o Danúbio por 2-1. Em casa, perdeu em casa. O Boca Juniors e o Fortaleza empataram em 1-1 na Bomboneira. Cuiabá contra o Deportivo Garcilaso 1-1. O Cruzeiro venceu o União La Calera por 1-0 em casa. E o Luquenho perdeu para o Bragantino em casa por 2-3. Por 3-2. É em casa, né? Quando eu tava vendo para anotar o resultado do jogo, tava 2-1 pro Esportivo Luquenho. Aí eu falei, não, vai acabar 2-1 esse jogo, porque tava no minuto 65. O Bragantino fez o impossível. Pensei, não, vai acabar 2-1 pro Esportivo Luquenho, porque tava 65 de jogo. Pensei, não, acabou, né? Quando eu acordo hoje pra colocar no roteiro, tá 3-2 pro Bragantino, eu falei, não, peraí um pouquinho. O Bragantino se recuperou com um jogador a menos e venceu o Esportivo Luquenho fora de casa. Conexão. Conversas entre Vasco e Felipe Coutinho já estariam acontecendo há algumas semanas. Vasco e Felipe Coutinho estão em conversa sobre um possível retorno do jogador. A negociação não será simples, mas as partes desejam um desfecho positivo. A informação foi dada pela página Mídia Vascaína e pelo site Lance. A negociação por Felipe Coutinho não é simples. Isso porque o meio atacante emprestado do Al Ahly do Catar está até junho deste ano.
Além disso, o jogador tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra até junho de 2026. Foram poucas vezes que Felipe Coutinho externou publicamente o desejo de voltar ao Vasco, porém o atacante nunca escondeu o carinho que sente pelo Cruz Maltino. Inclusive, caso retorne ao Brasil, a prioridade do atacante é vestir a camisa do clube do coração, que também o revelou. Conexão. Livre no mercado após deixar o internacional Rodrigo Moledo assina com a Chapecoense. Recentemente, a diretoria do Inter rescindiu o contrato com o Rodrigo, que ficou livre no mercado, entrando em radar em vários interessados na sua aquisição. Nesta semana, a Chapecoense fez uma oferta pela contratação do jogador e já prepara o anúncio da sua contratação. Rodrigo Goulart afirmou que a Chapecoense acertou a contratação em definitivo de Rodrigo Moledo. Jogando a Série B, o time catarinense não vive boa fase e sonha com a volta à primeira divisão. Os dirigentes têm analisado o mercado e buscam novos atletas para compor seu elenco. Moledo apareceu como uma oportunidade de mercado. O zagueiro só poderá voltar aos gramados em mês de julho, pois Rodrigo foi pego no exame antidoping há alguns meses e tem suspensão, se encerrando somente na metade do ano. Conexão. Recebe sinal positivo para assinar com o ex-meia do Barcelona. A equipe do Palmeiras segue sendo assunto no mercado da bola para o meio do ano. O clube já aguarda a chegada de Felipe Anderson, anunciado há algumas semanas. Porém, o atleta da Lazio, outro jogador bastante conhecido do futebol europeu, pode pintar como reforço no Palmeiras. Trata-se de Rafinha Alcântara, irmão de Thiago Alcântara, filho de craque Mazinho, que disputou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos pelo Brasil. Conforme revelado pelo jornalista Felipe Frassincani e confirmado pela Rádio Bandeirantes, o ex-meia do Barcelona foi oferecido ao clube. Rafinha está em fim de contrato do time do El Arabi no Catar e por lá soma 40 jogos disputados com 9 gols e 10 assistências. Conexão FM. Michael é liberado pelo Al Hilal e pode assinar com o time campeão do Brasileirão. O atacante Michael do Al Hilal pode retornar ao futebol brasileiro para o segundo semestre de 2024. De acordo com a imprensa saudita, o time de Jorge Jesus avalia a possibilidade de abrir vaga para novos estrangeiros e enxerga o atleta como negociável. Diante disso, muito vem especulando sobre os interesses de Grêmio e Flamengo no jogador. Com os cariocas surgindo como os favoritos para contratá-lo, os jornalistas William Brum e Fábio Barcelos trouxeram informação de que Marcos Braz já está em conversa pelo jogador. A fonte ainda não revelou que o vice-presidente do Mengão também estaria negociando com o Al Hilal, visando conseguir uma liberação dos sauditas. Agora o canal flamenguista em Portugal salienta que, com novas informações, a tendência é que o Mengão avance nas conversas pelo atacante, pois a busca por Michael é visando atender o pedido de Tite, que quer um ponta de velocidade para atuar na ponta direita. Conexão FM. Olha, antes de passarmos para a última notícia, eu tenho que parabenizar o meu companheiro de bancada. Que qualidade, que talento o menino tem. Eu gaguejei um monte aqui. O que vocês estão falando? Meu Deus do céu. O Barcelona aceita vender Vitor Roque para times europeus por 251 milhões. O Barcelona pode liberar o recém-chegado Vitor Roque já na próxima janela de transferências, com alguns grandes times já estando de olho na sua aquisição. Em entrevista recente, o próprio Xavi admitiu que a chegada do brasileiro foi antecipada, salientando que nesse momento alguns nomes estão à frente dele no clube. A possibilidade de Vitor Roque ser emprestado a algum outro clube não está descartada pelo Barcelona, que, segundo o jornalista Bruno Andrade, já definiu o quanto quer receber pelo brasileiro se a negociação for venda. De acordo com ele, os culés desejam obter pelo menos 45 milhões de euros com a venda do atleta em julho. Com propostas abaixo estando completamente descartadas, assim cresce a possibilidade de Porto e Tottenham, que já se manifestaram interesse em contar com o atleta, avançarem nas tentativas. A rádio de toda a família. Conexão. Manchester United não quer vender só Casemiro e busca negócio por Antony. O Manchester United quer fazer mudanças profundas e sem o elenco. Após anunciar a saída de Varane, quer se desfazer de outros atletas. Casemiro também está fora do plano da diretoria e recentemente foi noticiado que Antony também estaria fora dos planos do time europeu. O portal Football Transfers informa que o Manchester United quer se fazer do atacante do brasileiro Antony. Contratado por 88 milhões, o ponta-direita foi um dos melhores investimentos da história do clube, mas acabou não rendendo o esperado. Os dirigentes querem recuperar uma boa parte do valor e esperam que algumas propostas pela sua venda cheguem nos próximos meses. No momento ainda não há nenhum grande interessado na aquisição do atleta, mas isso pode evoluir com a chegada de uma janela internacional. Ten Hag gosta muito de Antony, mas não deveria não contrariar a diretoria dos Red Devils. Conexão.
Luiz Henrique pede paciência e coloca jogador do PSG avaliado em 355 milhões à venda. Depois de Kylian Mbappé ir para o Real Madrid e Keylor Navas, que não terá seu contrato renovado, mais saídas deverão acontecer no Paris Saint-Germain. O final da temporada europeia, segundo informa o jornal L'Équipe da França. Uma grande reformulação está prevista para acontecer em Paris na próxima temporada. Jogadores como Bernardo Silva, De Jong, Osimhen e Kvaratskhelia e outros nomes podem estar de chegada à terra parisiense para subir a saída de Kylian Mbappé. O uruguaio Manuel Ugarte também está nos dias contados como jogador do Paris Saint-Germain. Luiz Henrique não conta mais com o futebol. O jogador informou ao clube da França sobre sua decisão. Espera-se que o Ugarte seja negociado em julho. Juventus e Milan aparecem como possíveis destinos. Outro jogador que pode deixar o Paris a partir de julho é Carlos Soler, o espanhol. Está na mira do Aston Villa. Os ingleses já olham para o mercado em busca de reforçar o elenco para a disputa da Champions League da próxima temporada. Conexão, a rádio de toda a família. E a última notícia aqui, craque do Manchester United entra na mira do Al Nassr e pode formar dupla com Cristiano Ronaldo. Quem que é esse craque aí? Vamos lá. A movimentação no mercado de transferência esquenta ainda mais com o interesse do Al Nassr em um dos principais nomes dos Manchester United. Segundo fontes da ESPN, o Al Nassr está atento à situação de meia Bruno Fernandes, aquele mesmo, e considera uma possível investida na próxima janela de transferências. O jogador, que tem contrato com o Manchester até junho de 2026, expressou sua frustração com os resultados recentes do clube inglês, alimentando especulações sobre uma possível mudança de ares. O Al Nassr está em busca de reforços em diferentes posições, incluindo um jovem atacante, um zagueiro e um goleiro reserva, e vê no meio-campista português uma oportunidade de qualificar ainda mais seu elenco. A relação próxima entre Bruno e Cristiano Ronaldo, que compartilham vestiário tanto no United quanto em Portugal, poderia facilitar sim uma transferência, pelo fato da amizade que eles têm dentro de campo. No entanto, o Al Nassr está ciente dos desafios que enfrentaria para convencer o United a abrir mão do seu talento. Com o futuro cada vez mais incerto na Inglaterra, além do interesse do Al Nassr e do Bayern de Munique, a Inter de Milão da Itália também serve como um possível destino para Bruno Fernandes. O craque Bruno Fernandes deve estar de saída da equipe do Manchester United. De toda a família. Conexão FM. Está valendo, Dali Gui. Muito obrigado pela introdução, eu não me esperava isso, muito obrigado. Hoje, no Momento de Reflexão, Guilherme Verdana, eu quero falar sobre uma situação em si. A gente, ao longo da nossa história, da nossa trajetória, a gente passa, várias pessoas passam na nossa vida, algumas ficam, outras saem, outras às vezes até mentem para você, para tentar sair dela. Então, o que acontece? Eu vim aqui falar para vocês o seguinte, mesmo sendo relativamente jovem, eu creio que um recado claro é o seguinte: vamos abrir o olho para as pessoas que estão do nosso lado, claro. Pessoas que apareceram do nosso lado porque querem alguma coisa, e valorizar mais as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Amém. Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Esse menino que está aqui do meu lado, Luiz Ribeiro, Rafael, que está na minha frente,
e outros grandes companheiros que a vida me deu ao longo da minha trajetória, da minha carreira, que já tem um pouco mais de 3 anos na ativa. Então, eu fico cada vez mais feliz com essa situação de poder juntar grandes pessoas. O PC também foi um amigo queridíssimo que Deus me deu, uma pessoa maravilhosa. E eu deixei de lado as pessoas que não precisavam mais estar do meu lado, porque é isso que a gente tem que fazer. Não foi você que deixou de lado, meu amigo. É Deus que viu a tua dificuldade e falou, não, você não merece passar por isso. Deus livrou pessoas do nosso lado. Deus, comum, ele só quer o nosso bem. Deus não faz... A gente tá passando por um momento difícil. Ai, nossa, meu Deus, isso é tudo culpa de... Não é culpa de Deus. Deus faz a gente passar por esses momentos pra ver como que a gente suporta, como a gente se comporta tudo isso. E como eu sempre gosto de falar, Deus não dá grandes desafios para pessoas pequenas. Não. Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos difíceis criam homens fortes, exatamente. Não só homens, pessoas. Homens, mulheres, enfim, pessoas de forma geral. Como homens dignos e princesas dignas. E eu tenho esse recado que eu tenho para passar, é o seguinte: você tá vendo uma pessoa que tá te sugando a tua energia, que tá acabando com você tá cada vez mais, tá com dificuldade para dormir, tá com várias preocupações. Relaxar. Tira essa pessoa fora da tua vida hoje. Agora, que horas são, Lud? Pega pra mim exatamente qual é o horário que é. 10h43. 10h43, manda uma mensagem pra essa pessoa e fala, ó, não quero mais. E não precisa responder mais nada. Essa pessoa que tá acabando, sugando tua energia, Deus não quer essa pessoa do teu lado. Deus tá planejando pessoas incríveis pra pôr do seu lado. Só que você vai ter que deixar algumas que não são relevantes e importantes. Então é esse recado que eu tenho que dar. E quem fica, fica. E eu agradeço a quem fica. Inclusive um beijo carinhoso pra cidade de Curitiba, no Paraná. E para nossos companheiros lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de todo o amado e querido estado dos gaúchos. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Estamos aqui agora. Vamos lá para mais uma sessão do versículo aqui comigo, com o Luiz. Isso aí, Luiz. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, não há de temer. Não há. Você pode sim ter seus momentos difíceis. Tu pode chorar ajoelhado na cama, tu pode reclamar, só não pode perder a sua moral e a sua fé, que é a sua moral com Deus. Eu trouxe um versículo aqui pra vocês que eu não preciso nem anotar, porque é um versículo que eu favoritei pra minha vida desde os meus 6 anos, desde 2013. Em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se tu tem um chamado na sua vida, se você quer, nossa, eu preciso muito desse emprego, ai meu Deus, o que vai ser de mim sem esse negócio? Peça ajuda a Deus. Peça ajuda, clame. Só ajoelha no chão, pede, mas cumpra com o que ele pede. Esse versículo é um grande alerta para nossa vida na questão do chamado. Eu, como uma pessoa de 16 anos, vocês podem falar, tenho uma mente um pouco precoce e imatura porque tenho 16 anos. Não, a gente passa por tudo, a gente enfrenta lutas. Em falar em enfrentar lutas, muitas pessoas do Rio Grande do Sul estão enfrentando muitas lutas, como a gente está vendo pelos noticiários e na TV. A gente preza em ajudar. Eu e o Gui, a gente doou muita coisa pro Rio Grande do Sul. Estamos dispostos a fazer mais. O mínimo que você pode é incrível para ajudar muita gente. A gente quer agradecer todos que estão ajudando de coração. Eu vou até interromper aqui agora, porque esse versículo que eu
que eu falei é uma coisa que eu peço toda vez. Eu nunca pensei em estar aqui, sabia? Também nunca imaginei. Eu pedi pra Deus. Eu falei, Deus, traga uma coisa que eu goste de fazer, que eu espere ansiosamente por sexta-feira toda semana pra chegar aqui. Em toda virada de ano eu falava, Deus, aquela coisinha que eu sempre te pedi, quero trabalhar com algo que eu gosto. Traz pra mim. Aconteceu. Quero te agradecer muito, Deus. Quero te agradecer muito, Pai, minha mãe, que me deu minha chance, ao meu irmão, ao Gui, ao Rafa, a todas as pessoas que me deram ensinamento, desde os meus primeiros professores até o de hoje em dia, que me ensina e me educa. Quero agradecer, mas vou dar lado pro Gui aqui, porque é ele que merece todos os créditos. E a gente Não, eu te corto nesse exato momento. A gente tem que... Olha aqui, o Gui é um exemplo de humildade, ele já te cortou, mas nós dois teve a mesma reação. Não, é os dois. Dupla dinâmica. Eu não posso aceitar o crédito sozinho nunca, porque se eu tô aqui, também é pro teu esforço, pro teu talento. A gente sabe quantas lutas e batalhas a gente passa dia após dia pra estar aqui, o quanto a gente abre mão de várias coisas, que é uma conversa que eu e o Luiz já tivemos várias vezes nos bastidores. Quem assiste espetáculo não vê ensaio. O ator, somos atores de um programa aqui. A plateia não vê o que o ator passa. E a gente não tá aqui pra falar que é sofrimento, que é doloroso, nem nada. Não, é maravilhoso. Tudo isso compensa. Quando você senta nessa cadeira e fala nesse microfone, tudo sofrimento, toda dor compensa demais. E eu jamais posso tomar os créditos sozinho, porque a gente tem o Rafa aqui na nossa frente, que faz um trabalho lindo e maravilhoso, não só com o nosso programa, como em vários outros da rádio. E você também com o teu talento e abrilhantando cada vez mais o programa Show do Esporte. Gente, estamos no final aqui, eu só vou finalizar com uma oração. Deus, eu quero que você olhe tudo isso e sinta grato. Eu quero agradecer a você por tudo que a gente fez, que você toque no coração de todas as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. A todas as pessoas do mundo que estão com fome, a todas as pessoas do mundo que estão precisando de ajuda, coloque sua mão sobre elas, independente das coisas que aconteceram, coloque a sua mão sobre elas. É um momento de clamor, é um momento que a gente está pedindo. E a gente sabe que tudo isso vai passar. Eu quero agradecer muito a minha família, eu quero agradecer a família do Gui, ao Rafa. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, cada ouvinte que está ouvindo isso, a cada pessoa que pisar dentro da sala desse estúdio. Que abençoe muito a vida dessa pessoa. Amém. E vamos lá, Gui. Vamos com os merchans para finalizar o programa. Bora lá. Na semana que vem, nas próximas semanas, nós estaremos com o nosso querido amado produtor Rafa no nosso podcast, @foodcast. Vocês podem seguir lá, já passamos os 1.065 seguidores. Galera, quero pedir para vocês seguirem lá, programa _show do esporte, porque lá rola tudo de esporte. E pode seguir a gente nas nossas redes, Vedano _Gui, Rafael Rossi e Luigi Ribeiro. Vocês podem seguir os três. Ribeiro _ Vocês podem nos ver no programa Show do Esporte no Instagram e sempre na quinta-feira no YouTube sai o programa no ar para vocês assistirem. Vocês podem nos ouvir na Rádio Conexão pelo site, pelo aplicativo da Igreja Embaixada ou sintonizar no seu querido e amado radinho em casa para ouvir a gente aí. Um beijo, um abraço e a gente se vê na sexta-feira, na próxima semana, a partir das 22 horas. Valeu, pessoal. É nóis.